Olá, Shabbat Shalom, mais uma vez bem-vindos. Estamos ao vivo através do nosso canal provisório Fazendo Techuvá e estamos hoje continuando com a nossa série de estudos verso por verso do livro de Jó, um livro que faz parte da poesia bíblica e um livro muito importante, para nossas vidas, para que nós possamos entender ou pelo menos tomar como exemplo algumas situações, da qual Jó viveu e também aplicarmos à nossa vida a esperança e a perspectiva de que Deus está no controle de todas as coisas. E hoje nós vamos começar a partir do capítulo 9, porém lembrando que no capítulo 8, no capítulo 8 de Jó, estão dizendo os amigos de Jó, que Deus é justo, que Deus castiga a maldade, e aqui no capítulo 9, Jó já está respondendo, ou seja, Jó está respondendo que eles não estão dizendo nada de novo a eles, algo que os amigos de Jó vieram questionando justamente o porquê Jó estava passando por tudo isso. E no versículo 1 aqui do capítulo 9, começa dizendo o seguinte: Então Jó respondeu dizendo, na verdade, sei que é assim. Okay? Então, mais uma vez, lembrando que no capítulo 8, Jó está dizendo aqui e Jó respondeu em base à acusação que estavam dizendo contra Jó no capítulo 8. E aqui Jó, no capítulo 9, está dizendo, vocês não estão me dizendo nada de novo. Então Jó não discutia que nenhum homem fosse justo. Jó sabia que nenhum homem realmente era justo. O que Jó discutia, e é o que nós vamos estar estudando aqui hoje, até o capítulo 36, é justamente que isso que está me passando especificamente não é por algum pecado que eu tenha cometido. Porém, os amigos de Jó dizem que sim, que era devido a algum pecado que Jó cometeu, e Jó sabia que ele tinha uma natureza pecadora, porém isto não está me passando, não é por algo que eu cometi, não é por algum pecado que eu tenha feito. Então aqui Jó está dizendo justamente no versículo 2, na verdade, sei que é assim, porque como se justificaria o homem para com Deus? Ou seja, eu sei que Deus é justo, não precisa você estar me dizendo que Deus é justo. Então, como eu posso pedir a Deus que ele me dê explicações? E tristemente vemos isso aí dentro do sistema religioso, A gente vê muitas vezes as pessoas exigindo de Deus uma resposta, eu exijo, Senhor, e não saio daqui hoje se tu não me disseres, e etc. Porém, aqui veja a resposta de Jó. Porque como se justificaria o homem para com Deus? Ou seja, como eu me atreveria a pedir a Deus que me desse explicações do porquê eu estou passando isso? E disse o versículo 3, se quiser contender com ele, ou seja, com o Eterno, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e forte em poder. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Ele é o que remove os montes, sem que o saibam, e o que os transtorna no seu furor. O que sacode a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem. Então, o que é que eles estão dizendo aqui? Ou seja, Jó está dizendo, olha, vocês não estão me dizendo, não estão me fazendo entender nada de novo. Ou seja, vocês não estão me trazendo nenhuma consolação, porque eu sei que Deus castiga a maldade, eu sei que Deus castiga os maus, porém, vocês estão me dizendo que eu sou um pecador. E no versículo 7, continua aqui justamente a discussão, o que fala ao sol, e ele não nasce, e sela as estrelas. O que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. O que fez a Ursa, o Orion e o Sete Estrelas, ou seja, as constelações, que vamos ver, se eu não me engano, no capítulo 38, nessa questão dos horóscopos, dos signos, etc. E é justamente aqui também aparece essa palavra, e disse as recâmaras do sul, o que faz coisas grandes, inescrutáveis e maravilhosas, sem número. Eis que ele passa por diante de mim, e não o vejo, e torna a passar perante mim, e não o sinto. Então, precisamente é por isso que ele é Deus. Por quê? Porque Jó está dizendo o seguinte, se eu ou você, ou nós mesmos aqui hoje, pudéssemos entender a Deus, pois não precisaríamos adorá-lo. Por quê? Porque se você passa a entender a Deus, você passa a estar no mesmo nível que Deus. Porém, por isso que nós adoramos ao Criador. Por quê? Porque ele é tão imenso e sobrepassa a nossa sabedoria. Por isso que Pedro fala que nós somos chamados das trevas para a luz,
para que anunciemos as virtudes daquele que nos chama das trevas para a sua luz admirável. O eterno é inescrutável, o eterno não tem como a gente definir o Criador. É até ridículo as pessoas dizendo por aí que Deus é assim, que ele não se manifesta, que etc. Ou seja, como que ele entende a Deus. Ou seja, então, para ele, para essa pessoa, Deus está no mesmo nível dele, ou ele está no mesmo nível do Criador. E no versículo 12 disse: Eis que arrebenta a presa, quem lhe fará restituir? Ou seja, olha Deus, pague-me o que o Senhor tirou de mim, ouviu? Ou seja, como que dizendo isso aqui, ou seja, cobrando a Deus. E disse a continuação do versículo: Quem lhe dirá que é o que fazes? Ou seja, quem é que vai ousar questionar a Deus? Por que o Senhor está fazendo isso comigo, Senhor? Eu quero explicações, eu quero assim dar detalhes específicos do porquê o Senhor está me levando por essa via. E no versículo 13 diz o seguinte: Deus não revogará sua ira, debaixo dele se encurvam os auxiliadores soberbos. Quanto menos lhe responderia eu, ou escolheria diante dele as minhas palavras. Ou seja, vocês acham que eu vou dar o meu melhor discurso a Deus para que Deus me responda o porquê eu estou passando por isso? E no verso 15 ele disse: Porque ainda que eu fosse justo, veja o que Jó está dizendo, porque ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Antes ao meu juiz pediria misericórdia. E veja que linda perspectiva, mesmo que eu e você tenhamos direito de certas coisas, e é justamente o que se prega por aí, né? Que você tem direito, que você é o filho do rei, você é a filha do rei, você tem que pedir, exija a Deus que ele te dê. Exija porque tu és filha do rei, tu és filha do grande criador e tu não pode estar passando por essa situação. Porém, aqui diz que é melhor clamar por sua misericórdia. Por quê? Porque quem sou eu para exigir de Deus, né, e mandar no eterno que ele me faça aquilo que eu quero que ele faça? Verso 16. Ainda que chamasse e ele me respondesse, nem por isso eu creria que desse ouvidos à minha voz. E quantas vezes nos passa que nós estamos aí orando e orando e orando, e de repente Deus nos surpreende, né? Porque muitas vezes a gente está assim orando, orando, e agora e parece que não escutamos nada, nem nada, não escutamos nada do Eterno. Porém, de uma hora para outra aí o Eterno te surpreende. E lembra-se, por exemplo, quando Pedro estava preso e se juntaram aí à comunidade do primeiro século, né, para orar por Pedro. E de repente Pedro ele é liberto da prisão e Pedro bate na porta, né, onde essas pessoas estavam. E de repente quando Pedro bate na porta, uma menina abre a porta e sai correndo. Olha, olha, irmãos, Pedro está na porta. E o que é que a comunidade começou a dizer? Menina, tu estás loucas? Estás louca? Pedro está preso. Sigamos orando, Senhor, liberta Pedro. Pedro, porém o Eterno já havia surpreendido eles, né? E a menina principalmente, libertando o apóstolo Pedro. E no verso 17, segue dizendo: Porque me quebranta como uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Não me permite respirar, antes me farta de amargura. Quantas forças, eis que ele é o forte, e quanto ao juízo, quem me citará com ele? Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se for perfeito, então ela me declarará perverso. Se for perfeito, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida. A coisa é certa, por isso eu digo que ele consome ao perfeito e ao ímpio. Veja o que Jó aqui está dizendo. Ele consome, ele que é o eterno, ao perfeito e ao ímpio. Quanto ao açoite mata de repente, então ele zomba da prova dos inocentes. Então veja aqui as palavras de Jó, né, porque primeiramente diz que ele consome o perfeito e ao ímpio, e no verso 23 disse que quando o açoite mata, de repente, então o eterno zomba da prova dos inocentes. E por que é importante que nós possamos compreender, principalmente aqui essas palavras de Jó? Porque uma das principais razões pelas quais questionamos a Deus, né, questionamos sua justiça, quando vemos pessoas inocentes sofrendo. E aí nós questionamos que Deus é justo. Mas por que, Senhor? E essa atitude aqui, ou esse meio que Deus usa
né, é um dos principais aspectos que os incrédulos julgam acerca de Deus. Olha, tá vendo? Se Deus é bom, se Deus é amor, então por que ele permite o mal? Por que os bebês inocentes morrem de doenças horríveis e dolorosas? Outras pessoas são mortas por desastres naturais, outras são assassinadas em ataques terroristas. Então, se Deus existe, por que que todos nós sofremos doenças, violência e guerra? Onde estava Deus, por exemplo, no Holocausto? Por que ele não pôs um fim a todo esse mal? Porém, lembrando que o raciocínio ateísta é um raciocínio bem curto, porque dizer que Deus não existe, uma vez em que há um mal neste mundo, é uma afirmação autocontraditória. Por quê? Porque se Deus não existe, também não existe o mal. Se não há Deus, não há moralidade objetiva. Então, tudo está sujeito à definição ou definições subjetivas e também a interpretações pessoais. E é interessante que a teoria da evolução, por exemplo, afirma que os mais fortes, os mais potentes sobrevivem. Portanto, a pessoa ao viajar na África, por exemplo, e testemunhar um tigre devorando uma zebra, nós não podemos concluir que o tigre ele é malvado ou que o tigre deve ser punido, né, e colocado numa cela. Ao invés disso, nós temos que nos maravilhar com as maravilhas da natureza. Por quê? Porque se não há Deus, não há absolutamente nenhuma diferença entre os animais e nós. E uma pessoa que sequestrou, matou e comeu a carne de outra pessoa não é nada além de que um animal forte que sobrevive à custa de outro animal mais fraco. Agora, existem razões pelas quais Deus permite o sofrimento, irmão? Guerras, ódio, violência, não aparece repetidamente, do nada. A fonte do mal e da maldade vem de nós, seres humanos. O mal existe em todos nós. Portanto, se Deus desejasse livrar o mundo de toda maldade, tudo o que ele tinha que fazer, irmãos, era acabar com a raça humana. Ou seja, é possível também que o nosso objetivo como seres humanos seja pura alegria, pura diversão, assim, contínua? Ou seja, será que não teríamos direito de ter nenhuma dor, nenhum sofrimento? Quem quer que, ou seja, quem é que quer dizer que o sofrimento, a dor e a morte são coisas ruins? Porque, de acordo com a Escritura, o propósito da existência humana, em primeiro lugar, é ter um relacionamento com seu Criador. E o famoso ditado por aí que diz que aquele que não te mata engorda, é verdade. Por quê? Porque nós amadurecemos e ganhamos uma nova perspectiva sobre a vida quando experimentamos dificuldade, quando experimentamos um trauma. Ou seja, você não pode construir algo novo sem primeiro derrubar o antigo. Então crescemos, amadurecemos, mudamos, ok? Não por conforto, mas por crise. Isso também é quando nossa personalidade é verdadeiramente testada. Agora, como podemos justamente responder essa objeção do porquê o mal? E lembrando também que o ganhador do prêmio Nobel, né, o Dr. Martin Luther King, olha o que ele disse o seguinte aqui. Disse que a medida máxima de um homem não é onde ele está, perdão, a medida máxima de um homem não é onde ele está em momentos de conforto e conveniência, mas onde ele está em momentos de desafio e dificuldade. E o que isso quer dizer? E assim como no caso de Jó, que estamos estudando, Deus nos permite experimentar o sofrimento. É assim que vamos procurar os céus para buscá-lo, ok? E depender do eterno. A existência do mal e da maldade neste mundo não é culpa de Deus. É culpa nossa dos seres humanos. Porque no livro de Gênesis, Deus dá a Adão o privilégio da livre escolha. E com o privilégio de escolher para nós também é uma grande responsabilidade, visto que nossas escolhas resultam em implicações, resultam em repercussões de longo alcance. Então, nossas escolhas são resultado de uma luta que existe em todos e em cada um de nós. Ou seja, uma luta entre o amor, ou seja, ser considerado o fazer o bem, ok, pelo bem dos outros. Ou seja, é fazer coisa, ou pode também fazer coisa má, não cuidar de ninguém, além de nós mesmos, mesmo que isso signifique que outras pessoas sejam pisoteadas, feridas, enfim.
Então, o pecado ele está profundamente enraizado em cada ser humano e afeta quase todas as decisões que nós tomamos. Por quê? Porque a teoria do efeito borboleta nos ensina que uma pequena decisão pode afetar gerações vindouras. Então, essa é a razão pela qual o nosso mundo parece, parece do jeito que, ou seja, o mundo está do jeito que está. Por quê? Porque nossas decisões afetam tudo, começando com uma disputa menor e terminando com ódio, com guerra, enfim, coisas terríveis. De poluir o meio ambiente, desastres naturais, doenças terríveis. Tudo isso é o resultado de nossas escolhas erradas. Nossos pecados em toda a geração que nós temos vivido. Então, nós naturalmente tendemos a procurar alguém fora de nós mesmos, mas precisamos reconhecer o fato, irmãos, de que o mal e a maldade não são apenas não estão apenas à nossa volta, porém dentro de nós. O mal, a maldade não são provas de Deus, assim uma prova ausente deste mundo, mas que ele está ausente justamente de nossas vidas. Então, rejeitar a Deus não tornará necessariamente uma pessoa má. E tem uma frase, por exemplo, de um filósofo famoso que disse que, negando a Deus, eles acabarão inundando a terra com sangue. Né? Isso é justamente uma frase que eu não me recordo agora o nome do filósofo. Agora, há 2.000 anos atrás, Yeshua falou do mesmo ciclo de derramamento de sangue através da vingança, dizendo, porque todos os que lançarem mão da espada morrerão pela espada. Então, a maneira de parar o mal, irmão, ou seja, o ciclo eterno de derramamento de sangue decorrente da vingança, após a vingança, etc., ainda continua até os dias de hoje. E Yeshua afirma que a única maneira de parar o derramamento de sangue e a vingança é através do amor. E em Lucas capítulo 6, versículo 27 em diante, disse, mas a vós que isto ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, ok? Agora, lembrando que esses escritos aqui não foram escritos em português, ok? Foram escritos justamente por hebreus em um contexto hebreu. Então, aqui, quando se fala, por exemplo, de quem te bater numa face dará outra, o texto hebraico não disse isso. O texto hebraico diz que vocês têm que estar preparados para receber a outra. Ok? Imagina você levar um soco aí na rua e bate do outro lado, por favor. Não, se você levou um, vocês têm que estar preparados para o segundo ataque. Ok? E disse, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dará qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe torne a pedir. Verso 31. Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. E se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Mas os pecadores amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àquele de quem esperar tornar a receber, que recompensa tereis? Ou seja, que cada vez, irmão, que você for emprestar algo a uma pessoa, e principalmente da fé, ok? Da fé, ou também a qualquer outra pessoa que você não tenha certas expectativas, é melhor você emprestar com o espírito de que você está dando. Porque se você emprestar um livro a alguém assim, e essa pessoa não te devolver, isso pode acontecer o que, por exemplo? Uma intriga, uma discussão por causa do livro. Então, cada vez que se você vai emprestar algo a alguém, é melhor você emprestar em você com o sentimento de que se essa pessoa não me regressar, não tem problema. Né? Se você espera devolver, porém, dentro de você, você já está esperando que ela não devolva, ou seja, é como se você vai emprestar um dinheiro a uma pessoa, né? Ou você vai ser um fiador de alguém para comprar algum objeto e vai precisar do banco, você tem que ter muito cuidado, irmão. Por quê? Porque se essa pessoa não pagar, você é que tem que arcar com as consequências. Então, se você fazer isso, então faça justamente aqui. Se emprestar de aquele de quem esperar se tornar e receber, que recompensa tereis? Se vai emprestar, é lógico, Marlon, eu vou te emprestar aqui esses R$ 100, mano. Ok, mas você não está me dizendo que está me dando, está dizendo que está me emprestando, mas você tem que ter o pensamento de que, poxa, se Marlon não me pagar, sabe que mais eu vou eu vou emprestar como se estivesse dando. Por quê? Porque se eu não chegar a pagar a você, você não vai ter nenhum problema de ficar com raiva de mim. E ele fala também na continuação, também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amais, pois, vossos inimigos e fazer bem e emprestais sem nada esperardes.
estamos de volta. Tem um probleminha aqui, deixa eu compartilhar outra vez a tela. Então, aqui é exatamente o que eu estava falando com respeito a emprestar, e aqui no versículo 35, Yeshua está dizendo: amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada em esperar. E será grande o vosso galardão, e serei filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-amos. Então, é exatamente o que nós havíamos aqui estado falando com respeito a dar às pessoas aquilo que nós queremos receber. Então, o que é que nós podemos aprender de tudo isso aqui? Porque se você prestou bem atenção aqui no ponto de Yeshua, no versículo 31, porque o verso 31 de Lucas, voltando aqui, diz o quê? E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Então, Yeshua, ele está justamente abordando um princípio importante, segundo o qual cada um de nós podemos se examinar. Então, tente pensar em uma ação atenciosa e depois imagine que cada pessoa tomaria essa ação. Ou seja, como você acha que o mundo se parece? Está dizendo que se o problema começar dentro de nós, irmãos, a solução está onde? Não pode estar fora de nós, está dentro de nós também a solução. Opa, deixa eu compartilhar outra vez aqui, que não está indo. Agora. Então a solução também ela estará dentro de nós. Então, se Deus fez todos os mísseis, todas as armas, né, desaparecerem agora, se ele fizesse isso, as pessoas ainda usariam paus e pedras. Por quê? Porque as pessoas sempre encontrarão motivos para lutar e para estar em guerra. E o pecado e o ódio podem justamente ser expressos por ações internas, externas, né? Porém, a fonte do problema está dentro de nós. E no Novo Testamento, o apóstolo Tiago também afirma que agora temos um novo padrão superior para as definições de bem e de mal. Porque se antes desse ponto nós, ou seja, nos pedirem, por exemplo, para manter longe do mal, veja o que é que Tiago afirma em sua carta capítulo 4, verso 17, dizendo o seguinte: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, Tiago aqui, ele justamente exige que não somente nós não prejudicamos os outros, mas que façamos o bem com eles, que devemos ser atenciosos com eles e colocarmos eles como se fosse nós. Então, o Novo Testamento está nos ensinando que, se tivermos a oportunidade de fazer o bem, vamos evitar possivelmente o pecado. E tem uma frase também que eu não me lembro quem disse, que disse que todo mundo pensa em mudar o mundo, ou seja, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. Então, antes de apontar um dedo para outras pessoas ou para Deus, primeiro devemos olhar para dentro de nós mesmos e entender que o verdadeiro problema do mal vem de dentro de nós. O que precisamos para curar o mundo é ter a paz e ter paz mundial. Em primeiro lugar, irmão, temos que ter paz interior. Nós temos que curar justamente nossos corações.
E o Holocausto é o exemplo perfeito, onde pessoas que vivem hoje são descendentes de famílias que morreram no Holocausto. Porém, infelizmente, o Holocausto é meramente um dos muitos exemplos de que uma raça, um grupo ou uma nação tentando destruir a outra. É a natureza humana que existe em todos nós, toda pessoa, irmãos. Ou seja, todos os momentos, etc. Então, o holocaustos ocorreram antes e depois do povo judeu. Por quê? Porque ao longo dos últimos 100 anos, centenas de milhões de pessoas foram assassinadas. E não pensa você que a religião ela é a resposta. Porque é importante também que você entenda que a religião não é a solução. E eu não acredito que colocar um pedaço de tecido em tua cabeça, ok? Ou amarrar em teu braço uma fita de couro, né? Ou colocar, por exemplo, aí algo na tua porta e etc. Se nossos corações, irmão, não estivessem circuncidados. A religião apenas separa as pessoas uma das outras. Agora, o relacionamento com o Eterno apenas nos aproxima. Então devemos lembrar, ok, lamentar e chorar pelos milhões de pessoas que foram exterminadas, porém também é importante lembrar que se o mal pudesse prevalecer, nossa gente teria sido aniquilada há 3.000 anos atrás. O Holocausto aconteceu, porém Deus nos vigiou para testemunhar o fato de que Ele cumpre as promessas dele. E uma das conclusões mais vergonhosas em qualquer caso de assassinato, seja uma pessoa que mata ou uma pessoa ou uma nação, por exemplo, tentando destruir outra, é que o coração do ser humano não pode ser confiado. E quando o homem acredita inteiramente que ele está correto, então nada pode deter essa pessoa. E mesmo as pessoas religiosas que têm boas intenções, as que são consideradas por muitos como justas, podem tropeçar e fazer o mal e empurrar outras pessoas para a violência, mesmo em nome de Deus. Veja, por exemplo, o exemplo do que disse Maimônides. Maimônides ele encorajou o assassinato de qualquer um que não se submetesse à autoridade da halahá rabínica. Isso são palavras de Maimônides, ok? E olha o que ele disse. Uma pessoa que não reconhece a lei oral, ou seja, o Talmud, não é o ancião rebelde mencionado na Torá. Em vez disso, ele é um dos hereges e ele deve ser morto por qualquer pessoa. Então veja vocês, irmão, que a maldade não está no coração das pessoas. Como eu falei, a religião não é a solução. Porque olha o que está falando aqui, um homem religioso. E uma pessoa que não reconhece o Talmud é um dos hereges e ele deve ser morto por qualquer pessoa. Todos esses não são considerados membros do povo judeu. Não há necessidade de testemunhas, aviso ou juízes para serem executadas. Em vez disso, quem os mata realiza uma grande mitzvah e remove um obstáculo das pessoas em geral. Então vejam vocês aqui a frase de Maimônides. Então Deus permite que o mal exista no mundo, não só para que possamos, ou seja, possamos uma plena vontade livre, mas também porque sem o mal, irmão, não teríamos como saber o que é bom. Então, da mesma forma que não saberíamos o que é luz se nunca houvesse escuridão, ou a gente nunca saberia o que é um frio se nunca houvesse calor, ou vice-versa. Então, Deus usa a nossa realidade para que nós possamos entender o que é o mal e o que é bom, e podemos escolher o que é bem. Então, para resumir isso aqui, a raça humana, nós, ok? Nós somos a fonte do problema e o motivo da nossa dor e o sofrimento. Se Deus queria livrar o mundo do mal e da maldade, mais uma vez, tudo o que ele precisaria fazer é destruir todos os humanos. Então é por isso, irmão, que por nossa conta, nós não podemos ser a solução para o problema, mas sim precisamos de um Salvador com um maior poder do que o nosso. Quem pode nos perdoar por todas as escolhas erradas que fizemos, mas que também pode renovar nossos corações partidos, ok? É justamente Yeshua, e é por isso que o tema do estudo de hoje é Jó pede um mediador. Então Jó, ele pôde compreender algo que no dia que você e eu possamos compreender, vamos poder passar a outra dimensão no sentido de considerar Deus de uma maneira mais simples. E é que Jó aqui justamente compreende que às vezes a vida ela é injusta, às vezes os inocentes sofrem.
E parece que Deus não escuta. E mais, parece que Deus se alegra com o sofrimento dos inocentes, como se fala aqui no versículo que a gente acabou de ler, do livro de Jó. Porém, Jó pôde compreender que às vezes a vida é injusta. Por quê? Porque quem de nós poderíamos dizer que a vida ela é sempre justa? Que tudo é cor-de-rosa? Tristemente não é assim. Muitas vezes ganha o personagem mal do filme. Porém, o que Jó compreendeu é que Deus não é a vida. É que Deus está por cima da vida. E o panteísmo ensina que Deus é tudo e que tudo é Deus. Por isso se chama panteísmo. Pan, tudo, teísmo, vem para Deus. Ou seja, tudo é Deus e Deus é tudo. Incluso se ensina que Deus tem uma parte mal de si mesmo para que ele tenha um equilíbrio perfeito. Porém, Deus, no princípio, criou os céus e a terra. E o que isso quer dizer? Ou seja, que Deus está separado da criação. Porque uma coisa é a criação, a vida, e outra coisa é Deus. Deus está por cima. Deus, ele transcende a criação. E entendendo isto, isso vai nos libertar de, às vezes, avaliar Deus de acordo com a criação. Porque se a gente vê uma criancinha aí sofrendo, né? Ai, Deus, como tu és injusto, Senhor. Porém, isso não é verdade, irmãos. Deus não é injusto. E é isto que Jó entendeu, que quando você e eu possamos entender, e quando estejamos aí passando uma situação que a melhor é justamente, aparentemente possa ser uma injustiça, ao invés de questionar a justiça de Deus, podemos ter essa mesma atitude aqui. Ou seja, eu não entendo, Senhor. Eu não entendo o que está se passando comigo. Eu não vi a cena, por exemplo, dos capítulos 1 e 2, porém, de uma coisa eu sei. O porquê o Eterno nos aflige. Agora, o que é que nós sabemos? Que Deus nos ama. Uma coisa, eu não sei por que estou sofrendo, ok? Porém, eu sei que Deus me ama. E aí nós ficamos aí pensando, por que será? Por que será que eu estou passando isso? E agora, Senhor? E por que essa enfermidade? E por que esse desemprego? E por que essa miséria no Brasil, essa roubalheira? Enfim, estamos aí pensando o que não sabemos. Porém, o que vai nos libertar é justamente isso, irmão. Eu não sei. Porém, o que eu sei é que Deus me ama. Sei que Deus é justo, sei que Deus enviou seu Filho para dar sua vida por mim, sei que Deus perdoou meus pecados e sei que um dia eu estarei com Ele, aonde irei lhe dizer, Senhor, justos e verdadeiros são os teus juízos. Mesmo que isso que eu estou passando agora eu não possa entender, porém, o que eu posso entender é que Deus me ama, é que Deus é amor, é que Deus é bom. E quando uma pessoa diz que não crê em Deus, quando ela diz que Deus não é justa, em essência, o que essa pessoa está dizendo é o seguinte, que ela é mais justa do que Deus. Ah, porque se eu fosse Deus, não haveria nenhum problema no mundo. Não haveria sofrimento, não haveria pobre, não haveria guerras. Por quê? Porque eu estou tendo um nível de justiça mais alto do que Deus. Em outras palavras, votem em mim para Deus. E aí sim vocês terão um governo de justiça, vocês terão um governo aí totalmente justo, vocês não vão ter nenhum problema mais de pobreza, de necessidade financeira, ou seja, eu vou abençoar vocês de uma forma tremenda, por quê? Porque como eu estou dentro do patamar de Deus, porém o castigo, irmãos, ele é justamente um motivador para que nós possamos abandonar o mal. A dor, ela é benéfica quando se aplica com o objetivo de aborrecer a própria dor. Então, voltando aqui a Jó, no capítulo 9, no verso 24 em diante, diz o seguinte: a terra é entregue nas mãos dos ímpios. Ele cobre o rosto dos juízes, se não é ele quem é logo, e os meus dias são mais velozes do que um correio. Fugiram e não viram o bem. Passam como navios veleiros, como águia que se lança a comida. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa e mudarei o meu aspecto e tomarei alento, receio todas as minhas dores, porque bem sei que não me terás por inocente. E sendo eu ímpio, por que trabalharei em vão? Verso 30. Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, ainda que me submergerás no fosso, as minhas próprias vestes me abominarão. Então se dão conta como Jó compreendeu que a justiça de Deus sobrepassa tudo o que eu e você podemos ser? Porque disse o verso 32, porque ele não é homem como eu.
a quem eu responda vindo justamente a juízo. Ou seja, e o que é que Jó está querendo dizer aqui? Ou seja, eu não posso estar reclamando a Deus. Por quê? Porque Deus não é um homem que se equivoca. Deus não comete injustiça. Então, quando a pessoa está murmurando, por isso que é pecado murmurar. Por quê? Porque quando a pessoa está murmurando, essa pessoa está duvidando justamente de Deus, está comparando Deus com um ser humano que se equivocou com a situação em que eu estou vivendo. Então aqui Jó começa justamente a anelar algo em seu coração, e disse o verso 33, não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Então aqui Jó está justamente buscando um mediador, alguém que esteja ao nível dele, para que ele possa compreender. Verso 34, para encerrar esse capítulo, disse, tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Então falarei e não o temerei, porque não sou assim em mim mesmo. Então Jó está aqui clamando por um mediador, ele está pedindo a alguém que ele livre daquilo que ele sabe que merece. E essa é a boa notícia para Jó, e é uma boa notícia para você e para mim. E a boa notícia é que Deus não ficou em seu trono aí inacessível, distante de nós. E nós aqui entregues a uma vida injusta. Senão que Deus é justo e ele veio a este mundo a morrer. O justo pelos injustos, e este clamor e esse desejo de Jó de querer um mediador foi concebido. E mais adiante ele vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive e por fim me levantará do pó. Isso é o que nos dá esperança, irmãos. Isso é o que nos ajuda a viver todas as tragédias que possamos viver neste mundo. Senhor, eu sei que a vida é injusta, eu sei que isso que está se passando na minha vida é algo terrível, eu não entendo, Pai. Porém, bendito sejas tu, Senhor. Por quê? Porque isso não vai durar mais que 100 anos. E também ninguém aguentava 100 anos, né? Então, Jó aqui ele agradece ao Eterno, ele aqui pede o mediador, e aqui justamente nós podemos agradecer a Deus por esses momentos. Inclusive, Tiago fala que nós temos que ter gozo. Senhor, obrigado, Senhor, porque um dia tu me tirarás deste corpo de injustiça e vai me revestir da tua justiça. Um corpo com o qual poderei te ver cara a cara. Então, no capítulo 10, Jó começa implorando, ok? Porque aqui todos esses capítulos, até o capítulo 36, vai ser pura discussões, vai ser uma luta de argumentos de Jó contra seus amigos. E às vezes é interessante escutar quando duas pessoas estão discutindo, quem que vai ganhar, quem que vai perder. Por quê? Porque isso é algo que nos causa curiosidade. Você vai caminhando na rua, de repente você vê duas pessoas discutindo, o que é que você faz? Já diminui os passinhos, já tira o fone do ouvido, já quer escutar o que está acontecendo para ficar inteirado do que está acontecendo. E aqui veremos como Jó vai responder às acusações dos seus amigos, já que os seus amigos estão dizendo que isso que está se passando com ele é por causa de um pecado específico que ele cometeu. Então aqui no capítulo 10, começa a subir a temperatura, começa a subir aqui o tom dos argumentos, aqui os amigos de Jó começam a ser mais duros com Jó, também Jó começa a ser mais duro nas suas respostas, e no versículo 1 diz o seguinte, Jó capítulo 10, versículo 1, disse, a minha alma tem tédio da minha vida, darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma, direi a Deus, não me condenes, faze-me saber porque contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites o trabalho das tuas mãos e resplandeça sobre o conselho dos ímpios? Aqui Jó já está questionando a Deus. Tens tu, porventura, olhos de carne? Vês tu como ver o homem? São os teus dias como os dias do homem? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Bem sabes tu que eu não sou iníquo, todavia ninguém há que me livre da tua mão, da tua mão. Então Joaquim ele está falando com Deus diretamente, Senhor, por que está se passando tudo isso comigo, Pai? E é por isso que esse livro de Jó, irmãos, também nos mostra a paciência de Deus, né? A gente escuta muito nas igrejas ou em várias pregações por aí também, a paciência de Jó. Tem a paciência de Jó. O livro de Jó, ao contrário, é certamente para testar a paciência de Deus. Porque quantas vezes nós também temos expressado palavras contra Deus?
Ou seja, como um vaso de barro questionando o oleiro, porque o oleiro o fez assim. Porém, Deus é paciente, Deus nos deixa desafogar nossas mágoas, e Deus não vai responder nada até o capítulo 38. Então, assim que isso nos fala de que de uma tremenda compaixão e uma tremenda paciência do Eterno para conosco. E que bom que eu não sou Deus, porque quando uma pessoa começa a discutir comigo, ou seja, a minha tendência é parar essa pessoa de imediato. Eu não tenho, assim, muita paciência. Porém, que bom que Deus não é eu e que eu não sou Deus, ok? Deus conhece nossa condição e Ele, em seu amor, deixa que desabafemos nossas queixas. Então, aqui Jó está se queixando e no versículo 7, então ele fala, bem seis, bem sabes tu que eu não sou iníquo, todavia ninguém aqui me livre da tua mão. Ou seja, Jó está dizendo aqui, Senhor, tu sabes que eu não sou um pecador. Tu sabes que eu não sou uma pessoa que cometi pecado. Então aqui Jó segue manifestando sua angústia, tem momentos de lucidez, porém também tem momentos de angústia, e assim a nossa vida é, em momentos de sofrimento. Uma vez ou outra queremos aí sair, né, da depressão e do problema, e outra vez ficamos deprimidos, ficamos tristes, e por aí se vai, a nossa vida é assim. E no versículo 9, ele segue dizendo, perdão, disso, peço-te que te lembres de que como barro me formaste e me farás voltar ao pó. Porventura não me vazaste como leite e como queijo não me coalhaste. De pele e carne me vestiste e de ossos e nervos me teceste. A vida e misericórdia me condenaste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Porém, estas coisas as ocultaste no teu coração. Bem sei eu que isto esteve contigo. Então, Jó aqui está dizendo a Deus, Senhor, tenha misericórdia de mim, Pai. Lembra-te que foi tu que me criou, Senhor. Lembra-te, Pai, que foram tuas mãos que me formaram. Isso justamente me faz lembrar do Salmo 100, do Salmo 100, que fala ali o escritor, sabei que o Senhor é Deus, Ele foi o que nos fez. E não nós a nós mesmos, somos povo seu e ovelha do seu pasto. E exatamente o que Jó aqui está dizendo, Senhor, lembra-te, Senhor, tenha compaixão de mim, foi tu que me criaste. E no verso 14, diz o seguinte, se eu pecar, tu me absolvas, me observa, perdão, e da minha iniquidade não me excusará. Se for ímpio, há de mim, se for justo, não levantarei a minha cabeça. Farto estou da minha ignomia, e vê qual é a minha aflição. Porque se vai crescendo, tu me caças como um leão feroz, tornas a fazer maravilhas para comigo. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira, reverses e combate estão comigo. E aqui uma vez mais Jó, ele vai falar, Senhor, isso são provas que tu estás me enviando. E isto é algo, irmão, que temos refletido anteriormente e é importante que estemos assim recordando isso aqui. Porque Deus nos prova. Por exemplo, nós quando vamos provar algo, seja um exemplo, você vai em uma concessionária, você vai comprar um carro ou alguma coisa, vamos colocar aqui um carro como exemplo. Você vai comprar esse carro, obviamente o que é que você tem que fazer? Primeira coisa que você tem que fazer quando você vai comprar um carro, pois você vai provar para ver se esse carro funciona, se ele está em boas condições. Então, quem sabe, né, que está bem aí o carro e a própria pessoa está aí que está comprando, ok? Porém, no caso de Deus, irmão, não é assim. Deus não precisa provar nada. Por que vocês creem que Deus nos prova para saber se nós estamos assim funcionando bem? Ou seja, se nós estamos assim bem diante dele. Será que nós podemos crer que Deus nos prova assim para saber se nós vamos passar no teste? Será que Deus não conhece nada acerca de nós? Claro que não. Claro que ele conhece, perdão. O Eterno nos conhece perfeitamente, ele conhece nossas debilidades, ele conhece tudo acerca de nós. Então aqui vem a pergunta de 1.000.000. Se Deus já conhece tudo acerca de mim e de você, então para o que ele nos prova? Deus, ele nos prova não para que ele saiba algo de novo sobre nós. Por quê? Porque Deus não pode aprender nada de novo.
As provas são para que nós aprendamos algo de novo acerca de nós mesmos. Porque no momento em que verdadeiramente nós conhecemos ao Eterno, ok? E não é que tudo assim está tudo bem, ok? Quando tudo saiu à maravilha, né? Quando tudo aí saiu, ou seja, quando saiu, ou seja, quando o Eterno nos prova, irmãos, é quando sai o verdadeiro Marlon. O verdadeiro Marlon sai quando está passando por provas, por momentos de pressão. Aí é onde surge o verdadeiro Marlon, a verdadeira Rejane, o verdadeiro Denise, Manuel, por aí se vai. É nas provas onde podemos conhecer verdadeiramente alguém. Quando você está num momento assim de pressão, veremos como essa pessoa reage. Conhecemos verdadeiramente as pessoas quando elas estão passando por uma crise, quando alguém te deixa com raiva. Por quê? Porque aí é onde vamos saber se a pessoa ela é paciente, se a pessoa é compassiva. Por quê? Porque ser paciente quando tudo está cor-de-rosa, de ser generoso quando o dinheiro está aí te sobrando, isso é muito fácil, irmão. Isso é facílimo, ok? Porém, que tal se você e eu passamos, ok? Ou pensamos aí que somos assim tão generosos, nós somos tão bondosos a Pai, damos tanta ajuda. Porém, esse é o problema, irmão. Porque disse a Escritura que o coração ele é enganoso. E realmente nós não podemos dizer que nós nos conhecemos até que passemos por uma situação difícil de prova. Por quê? Porque aí é onde nós veremos realmente quem somos. E tem momentos que pensamos que estamos em um certo nível de espiritualidade, né? Olha, eu estou muito valioso para com Deus, porém, graças a Deus, que agora eu sou perfeito. Agora, sim, eu era um pecador, porém agora eu sou perfeito diante de Deus. Ou posso justamente pensar que eu sou muito generoso, muito dadivoso, e Deus diz, és muito generoso, mano, generosa, irmã. Então vem uma tremenda crise financeira em nossas vidas, e aí nós começamos a ser o quê? Muito avarentos, irmão. Quando a pessoa pede ajuda na rua, não posso, eu já estou pedindo para mim, não posso ajudar, por quê? Porque eu já não tenho. E bom, mas você não era tão generoso? Então, essas situações de provas é para que eu e você possamos conhecer algo de nós mesmos que nós não conhecíamos. É para que eu me dê conta o quanto me falta para chegar à estatura do varão perfeito que é Yeshua. E eu não sei se já te passou o que se passou com Pedro. Que Pedro pensava que ele era muito valente. Senhor, jamais, Senhor, onde é que todos te deixem, eu nunca vou te abandonar. Nunca vou te largar. Darei até a minha vida por ti, Senhor. Eu estou disposto a ir até a morte por ti, Yeshua. E Pedro realmente acreditava nisto. Pedro estava sendo sincero em seu desejo, porém, Pedro não conhecia um aspecto que havia nele. Um aspecto de covardia, um aspecto de temor na hora da prova. Porém, Yeshua conhecendo a Pedro, e Yeshua conhecendo a estrutura de Pedro, disse que é Pedro. Pedrinho, Satanás pediu 3 vezes para se ir andar contigo, como se irando o trigo. E é interessante, né, que se menciona o trigo. Por quê? Porque o trigo ele é sacudido para tirar o quê? As sujeiras. Então aí Yeshua disse a Pedro, Pedro, Satanás pediu para se andar 3 vezes contigo como um trigo, porém eu orei por ti, Pedro, para que não falte a tua fé. Porém, uma vez retornando, confirma a teus irmãos. Então Yeshua disse a Pedro o mesmo que a Jó, porque Jó foi ferido por Satanás. E Yeshua disse o mesmo acerca de Pedro. Pedro, Satanás pediu para se andar contigo 3 vezes. Para te dar uma sacudida, Pedro. Porém, Pedro, nessa sacudida, tu vai me negar 3 vezes. Porém, eu tenho orado por ti, por quê? Porque já que caiu a ficha que quem tu eres, já que uma vez em que você descubra o monstro que há dentro de ti, porém eu sigo te amando como você é, Pedro. E é quando nós aí nos damos conta, irmão, do verdadeiro monstro que há dentro de mim e de você. Então, irmãos, apreciemos mais a graça do nosso Salvador. Porque o pior engano que podemos ter é o de pensar que somos bons. E muito da filosofia moderna diz que o homem é essencialmente bom. Então chegamos a pensar que realmente somos bons. Eu não sou tão mal como as outras pessoas pensam. Não? Ok. Vamos saber se isso é verdade. E vi uma situação de pressão e você se dá conta que você e eu somos super perversos.
Somos pessoas miseráveis, ruins, avarentas. Nós descobrimos pessoas que não pensávamos que seríamos. E muitas das coisas boas que fazemos, tristemente, irmãos, são por nossa conveniência. Não todas, eu falei aqui, muitas coisas. São para termos algum benefício pessoal, porque isso faz parte da natureza humana. Então Deus permite certas provas para o quê? Para que vejamos a classe de pessoas que nós somos. Porém, com que propósito? Não para que nós ficamos aí estirados, aí dizendo que somos os piores dos piores, senão para que supliquemos a sua misericórdia e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. E também as provas é com o propósito de que nós passemos a valorizar mais a graça de Deus. Por quê? Porque Yeshua disse que aquele a quem muito se perdoa, muito se lhe ama. Então aqui Jó simplesmente está mencionando as provas, né, para com Deus. E disse o verso mais uma vez 18, perdão, 17, tu renovas contra mim as tuas testemunhas e multiplicas contra mim tua ira. Reveses e combate estão comigo, os versos 18, porque, pois, me tiraste da madre, se então dever expirado, e olho nenhum me visse. Ok? E Jó diz o seguinte aqui no começo do versículo 18, porque, pois, me tiraste da madre. Ou seja, e aqui é onde começam justamente as dúvidas. Senhor, qual é o propósito, Senhor, de tudo isso aqui? Qual é o propósito desse sofrimento que eu estou passando? Nasci para sofrer neste mundo, Senhor? Então aqui Jó começa a fazer perguntas fortes a Deus, a questionar a Deus fortissimamente. E disse o verso 19, então eu teria sido como se nunca fosse, ou fora, e desde o ventre seria levado à sepultura. Porventura não são poucos os meus dias, cessa, pois, e deixa-me para que por um pouco eu tome alento, antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, a terra da escuridão e da sombra da morte. Irmãos, isso são palavras que Davi citou em seus salmos. Terra escuríssima, como a própria escuridão, terra da sombra da morte e sem ordem alguma, e onde a luz é como a escuridão. Então aqui Jó está caindo aqui no máximo pessimismo, porém é um contraste bem bonito quando podemos ter justamente o sentido de Davi, quando ele escreveu exatamente quase essas palavras aqui no capítulo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então aí é quando estamos nas piores e mais profundas, densas trevas, é que devemos recordar que mesmo nesse vale de sombra de morte, o Eterno está conosco. Não há nada que possa nos separar do amor de Cristo, disse Paulo. E no capítulo 11, né, perdão, estou um pouco gripado, no capítulo 11, diz, agora aparece outro amigo de Jó, chamado Zofar Naamatita, ok? Que esse Zofar, ele estava ouvindo justamente essas queixas de Jó. E ele ouvindo justamente já seus amigos falando com Jó, ele já não aguentou a língua. E no versículo 1 disse, então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse, porventura não se dará resposta à multidão de palavras, e o homem falador será justificado? Ou seja, Jó, tu acha que por tuas muitas queixas tu serás justificado, Jó? E disse o versículo 3, as tuas mentiras, veja o que esse amigo, entre aspas, de Jó está dizendo aqui, as tuas mentiras se hão de calar os homens, e zombarás tu sem que ninguém te envergonhe. Ou seja, Jó, seguirás zombando e falando todas essas barbaridades, todas essas mentiras, sem que ninguém zombe de ti, Jó. Jó, eu estou aqui justamente para isso, para zombar de ti. E no versículo 4, esse Zofar começa a humilhar a Jó, dizendo, pois dizes, a minha doutrina é pura, e limpo sou aos teus olhos. Mas, na verdade, quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra ti. Ou seja, o que esse Zofar está dizendo aqui a Jó é que Jó, me encantaria que Deus falasse e que Deus dissesse o perverso que sou, Jó. Porém, efetivamente, irmão, Jó estava dizendo que ele era puro. Ou seja, eu não fiz nada, gente. Isso que está se passando comigo não é porque eu cometi algum pecado.
Porém, esse Zofar na Matita está dizendo que, Jó, me encantaria te levar a um serviço em que o pastor te dê a sua mensagem assim que te arrebentasse, Jó. Porém, eu também não sei vocês, irmão, mas muitas vezes, quando eu frequentava uma igreja, né, e nesses cultos de ciclo de oração, de culto para a mocidade, às vezes aí, muitas vezes estava escutando assim uma mensagem do pregador, do pastor, seja lá quem fosse, falando assim duríssimo contra os pecadores. E nós que muitas vezes levávamos assim um visitante, nós ficamos assim, que maravilha, que bom que trouxe esse meu amigo aqui, para ver se a ficha dele cai. E isto é praticamente o que esse Zofar está dizendo aqui a Jó. E esta é a nossa natureza, irmão. E a diferença do pensamento de Deus, por quê? Porque Deus já havia falado com respeito a Jó nos capítulos 1 e 12. E Deus disse acerca de Jó que Jó era um homem justo, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Ou seja, a perspectiva de Deus acerca de nós, irmãos, é muito diferente que a perspectiva que nós temos dos nossos semelhantes. Porque nossa tendência é sempre saber menos da outra pessoa e nos considerar melhor que outras pessoas. Como eu sei pouco sobre vocês, por exemplo, ok? Então, no meu pensamento humanista, ser humano, posso me considerar melhor do que vocês e vice-versa. Pensamos que Deus nos vira assim, somos melhores. E quando uma pessoa está comentando, né, justamente aí cometendo, perdão, uma transgressão que nós consideramos muito grave, qual é a nossa natureza? Pois que Deus a castiga. Porém, a natureza do amor de Deus é que ele não nos vê como nós somos. O Criador não nos vê, irmão, como nós somos agora. Deus nos vê como nós chegaremos a ser. E essa é a grandeza de Deus. Porque se Deus nos visse como nós somos, seríamos destruídos. A visão do eterno não é como eu sou agora, senão como eu chegarei a ser com a sua ajuda, com a sua compaixão, com a sua misericórdia. E uma vez quando Moisés, por exemplo, representou mal a Deus, Moisés estava aí nas águas de Meribá, e aí o povo começou a se queixar, e Moisés já estava assim, farto da murmuração do povo de Israel. Porém, Deus disse a Moisés, Moisés, qual é o problema, Moisés? O povo tem sede? Pois, dá-lhe água. E aí Moisés vai justamente com a atitude assim para fazer o povo pensar que Deus está virado com Israel. E o que é que Moisés faz aí nessas águas de Meribá? Moisés bate bem forte na rocha. Porém, Deus chama Moisés e diz, Moisés, o que eu te disse, Moisés? Eu te pedi que tu batesse na rocha? Ou eu te pedi que tu falasse a rocha? Moisés, eu disse a você que você falasse a rocha, não que você batesse na rocha, Moisés. Porém, como tu não me santificaste, Moisés, diante do povo, como tu me representasse mal, como tu não me representasse adequadamente a mim diante do povo, não entrarás na terra prometida. Senhor, como é possível? Toda a minha vida estava desejando isto, porém, Moisés, tu não vai entrar, Moisés. E aí Moisés insistiu muitas vezes, Senhor, dá-me chance, Senhor, por favor, tem misericórdia. E Deus não disse, e Deus disse que não queria falar mais com respeito a isso. E talvez Moisés começou a culpar o povo, olha, seus miseráveis, por causa de vocês eu não vou entrar na terra prometida. E essa é a nossa tendência, culpar as pessoas. Porém, de quem foi a culpa? Do próprio Moisés, irmãos. E isso nos custa muito caro, irmão. Ou seja, custou caro a Moisés por ter representado mal a Deus, e às vezes nossa tendência, irmão, é falar duro com as pessoas. Então temos que ter muito cuidado também, irmãos, de não representar mal a Deus. Por quê? Porque Yeshua colocou sobre nós a função que é de Israel, de sermos luz para o mundo, para as trevas. E se eu represento mal os atributos do Eterno, a pessoa do Messias, possa ser, irmãos, que eu fique de fora do repouso que se fala em Hebreus capítulo 4. Ok? Porém, o que é que disse a Escritura, mais uma vez, aqui com respeito ao nosso julgamento, ao nosso prejuízo, à nossa tendência de falar duro com as pessoas? Não é acaso o amor de Deus e sua longanimidade que nos guia ao arrependimento? E lembrando que quando Pedro negou 3 vezes a Yeshua, e na terceira vez, Pedro nega, dizendo aí, por exemplo, o Evangelho de Lucas, que Yeshua olhou para Pedro, inclusive, eu não me recordo agora qual é o evangelho que diz que Pedro negou a Yeshua, maldizendo a ele. Quando começaram a perguntar,
És tu um dos galileus? És tu um dos dele? Diz que Pedro começou a amaldiçoar, como em outras palavras, eu não conheço esse miserável não, esse maldito, isso é um maldito, pai. Pedro começou a praguejar o Messias. Porém, como foi que Yeshua olhou para Pedro? Depois dessa, ou seja, o Yeshua olhou para Pedro, irmão, com um olhar assim de misericórdia. E aí Pedro, quando viu aquele olhar de misericórdia do Messias, Pedro chorou amargamente. Agora, vocês creem mais uma vez que o olhar de Yeshua, qual foi esse olhar que Yeshua teve para com Pedro? Foi um olhar que quebrantou a Pedro. E quando você comete um erro, o que é mais, ou seja, o que mais te quebranta? Qual é a resposta que mais te quebranta e te faz sentir o pior dos piores? Pois um olhar de misericórdia do Eterno. Um perdão e você se renova assim de uma maneira impressionante. Porém, um olhar de, ou seja, qual foi o olhar ou seja, um olhar, por exemplo, imagine Yeshua ou o Eterno pra gente. Marlon, Pedro, Manuela, não te preocupe, rapaz. Eu te compreendo. Porém, o que aconteceria se Yeshua depois dissesse a Pedro, Pedro, não é possível, Pedro. Como pode ser? Eu não te disse, Pedro, tu me negarias 3 vezes. Ou seja, eu não te disse, Pedro, que tu estaria justamente aí fracassado. Ou seja, isso aí nos deixaria nocauteado, irmãos. Porém, o que é que nos quebranta? A misericórdia, o perdão e dizer, olha, em que posso te ajudar, meu querido? Eu compreendo a tua condição, porque a nossa condição de ver uma pessoa em pecado é que, agora você vai ter que pagar. Porém, qual é a nossa função, mais uma vez, que eu já falei até isso no estudo, em um dos estudos de Jó, de sermos crente polícia ou crentes justamente socorrista. Uma polícia está investigando quem é o culpado e a ambulância está justamente vindo para socorrer, independentemente de quem teve a culpa. E isso é precisamente o que Deus faz. Deus nos restaura com amor, com ternura. Então esse Zofá pensa que o que Jó estava precisando era de uma mensagem duríssima para ver se ele se arrependia, porém Deus não vê assim. E se a gente vemos nossos filhos, irmãos, às vezes sendo os piores dos piores, é porque todo mundo sabe, as mães sabem, as mães não, mas a gente muitas vezes vê assim, umas criancinhas perversas que nos visita, ao visitar as pessoas e pisam ali, pega dali, não para quieto. Para a mãe dessas crianças ver elas como um anjo de candura. Então, se a gente consegue ver nossos filhos, que às vezes são piores dos piores, e vemos como os melhores dos melhores, imagina Deus. Imagina o Eterno. Então, aqui no versículo 5, diz o seguinte, ó, mas na verdade, quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra ti, disse o versículo 6, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltiplice em eficácia. Sabe, pois, que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Ou seja, jamais seremos capazes, irmão, de chegar a compreender a grandeza e a sabedoria de Deus. É ridículo ver esse estudo por aí das pessoas determinando o que Deus pode fazer e o que Deus não pode fazer. Versículo 8. Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, como poderás tu fazer? É mais profundo do que o inferno, ou do que a sepultura, que poderás tu saber, Jó? Ou seja, Zofá aqui, ele faz duas perguntas que é interessante que façamos. Porque quando você está, ou seja, quando está vindo na nossa vida uma situação que não entendemos, irmãos, que não sabemos porque estamos passando por isso, então aqui justamente esse Zofá, ele está dizendo o seguinte, olha, como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? É mais profundo do que o inferno, que poderás tu saber? Ou seja, que o melhor que nós podemos fazer diante da dor, diante do sofrimento, é dizer, sabe o que mais? Eu não sei. Ou seja, porque está todo o tempo aí pensando no porquê, irmãos, pois teremos noites inteiras sem dormir, pensando e perguntando a milhares de pessoas, lendo já 10 mil livros, escutando estudos acerca de sofrimentos, livros de autoajuda para poder compreender por que você está passando por isso. Porém, não há nada mais libertador que dizer, pois eu não sei por quê. Eu não entendo por quê.
Porém, isso não é tudo. Porque de uma coisa eu sei, que Deus me ama, eu sei que Deus quer o melhor de mim, ok? Deus quer o melhor para a minha vida. Eu sei que Deus tem pensamentos de paz e não de mal para comigo. E porque muitas vezes do querer, ou seja, muitas vezes aquilo que nós queremos é assim, o que é que eu faço? Porém, na realidade, irmãos, o que estamos pedindo a Deus é que Ele nos revele. Quando uma pessoa diz assim, Senhor, o que eu vou fazer, meu Pai? Ou seja, o que é que ela está pedindo em realidade? Pois uma revelação. Senhor, nos mostra, Pai, o final do filme. Senhor, diga-me o que eu tenho que fazer. Porém, algo também que é libertador é saber que Deus não vai nos dar todas as respostas. Por quê? Porque se Deus de repente mostrasse em uma tela tudo o que queremos saber da nossa vida, irmãos, pois cairíamos mortos e desmaiados aí. Então, Ele conhece que nós não temos essa capacidade e simplesmente vai nos revelando o que necessitamos saber para cada dia. Por isso que Yeshua disse, o pão nosso de cada dia. Ou seja, ele vai te dar graça e o entendimento suficiente para você saber o que fazer neste dia de hoje. Porque às vezes podemos estar aí pensando ou passando por uma situação muito difícil. Senhor, e agora, para o que eu vou fazer na minha vida? Porém, irmãos, se você está nessa situação, não te preocupa. O que você pode fazer hoje? Se preocupe, irmão, pelo dia de hoje, não se preocupe pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã, irmão, ou seja, o amanhã não existe, irmão, o amanhã nunca chega. Se preocupe por hoje, por quê? Porque o amanhã trará o seu próprio mal. Se preocupa pelo dia de hoje. Hoje você vai ter a resposta do porquê, ou seja, o que você tem que fazer. Porque Deus não vai adiantar a graça e o que você precisa para o dia de amanhã, irmãos. Ok? O Eterno não vai enviar o maná adiantado. Cada dia o povo recolhia uma porção e se as pessoas recolhessem mais pensando no amanhã, o que acontecia com o maná? Ficava podre. Então, por isso que aqui esse Zofar está dizendo aqui, como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? É mais profunda do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele passar aprisionar ou chamar a juízo, quem o impedirá? Porque ele conhece aos homens vãos e vê o vício, e não o terá em consideração. Mas o homem vão é falta de entendimento, sim, o homem nasce como cria do jumento ou do jumento montês. Ou seja, o que esse Zofar na Mateta está dizendo aqui a Jó, é que esse Zofar é sábio, ou perdão, o que esse homem aqui está dizendo aqui a Jó, é que Jó, tu serás somente inteligente, Jó. Tu és sábio, quando de uma jumenta nascer um homem. Ou seja, quando uma jumenta der a luz a um homem, então o ser humano poderá ser inteligente. E isso é precisamente o que ensina a teoria da evolução. Por isso que mostram aí que definitivamente o homem não é entendido. Por quê? Porque a teoria da evolução te ensina que uma espécie ela pode mudar de uma para outra. É somente questão de tempo. Que, por exemplo, um protozoário, perdão, um organismo aí muito pequeno, ele é capaz, dos anos, se transformar em outra espécie que não tem nada a ver com ele. Ou seja, que um peixe, depois de milhões de anos, se transformou em uma galinha. E, em essência, é isso que ensina a teoria da evolução, que uma espécie muda de uma para outra. Que você deixa uma galinha aí milhões de anos, e daí vem o quê? Um cavalo. Que você pega, por exemplo, umas peças, aí uns parafusos, imagina você, irmão, pegar um saco cheio de parafuso, um saco cheio de coisas assim relacionadas com isso, joga no deserto aí e passa bilhão de anos e quando você volta lá tá uma BMW. Ou seja, seria ridículo pensar isso aí. E isso é o que ensina a teoria da evolução, que de repente era um macaco e depois de milhões de anos, agora nasceu um homem. E no versículo 13, ele disse o seguinte: se tu preparares o teu coração e estenderes as tuas mãos para ele, para o Eterno, se a iniquidade na tua mão, lança para fora de ti e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas. Porque então o teu rosto levantarás sem mácula e estarás firme e não temerás, porque te esquecerás do cansaço e lembrar-te-ás dele como das águas que já passaram
e a tua vida mais clara se levantará do pó, perdão, se levantará do que o meio-dia, ainda que haja trevas, será como amanhã, e terás confiança, porque haverá esperança, olharás em volta e repousarás seguro. E deitar-te-ás, e ninguém te espantará. Muitos suplicarão a teu favor. Porém, os olhos dos ímpios desfalecerão, e perecerá o seu refúgio, e a sua esperança será o que espia a alma. Então, irmãos, essa aqui é a teologia desse Zofar. A teologia dele, o pensamento dele, o ensinamento dele é que Jó faz o bem, se tu se arrependeres, tudo vai sair bem, Jó. Porém, se você segue fazendo mal, pois tudo será mal para ti. E essa é justamente a teologia moderna de hoje, que se você não faz o bem, pois o mal virá sobre ti. Se você não investe na igreja, pois virá Satanás e vai te levar tudo, porque você está mal. Então essa é justamente a teologia que se desprende aqui desse homem. Então, esse foi nosso estudo de hoje. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado por vocês dedicarem um pouco do seu tempo para estar aqui conosco. Peço perdão pela minha voz, está um pouco realmente grossa. Quase uma semana já que essa gripe não quer me deixar. Porém, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que possamos estar juntos e unidos em um só Espírito, uma só fé, um só batismo e justamente em um só Messias. Muito obrigado a vocês. Shabbat Shalom a todos e até a próxima.